Vamos ver também o vídeo que eu gravei lá no Meteoro Brasil sobre o Glauber Braga e depois vamos pro giro de notícias. Vamos lá. Tem uma outra pessoa que quer a cassação do deputado Glauber Braga, além do Arthur Lira. Quem será essa pessoa? Vou perguntar aqui pro Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. Vamos lá, a gente ontem no Com o meio. Glauber. Eu tô preocupado É, com o Glauber, eu cara. também. Ontem a gente estava no meio da live aqui, quando saiu a decisão do Conselho de Ética da Câmara. Fizemos até o Breaking News durante o plantão ontem. Eu também fico preocupada, que é um dos deputados mais combativos que a gente tem na esquerda lá na Câmara dos Deputados e não é um nome que eu gostaria de perder. Não, e eu fico preocupado com a ação. O pessoal fala assim, não, uma greve de fome. Uma greve de fome, gente, é complexo. Ele está sendo acompanhado por paramédicos, né? A gente está acompanhando o negócio. E, Sofia, uma coisa importante das pessoas entenderem, né? O quão grave é o Glauber perder o mandato. Ele fala muito do Arthur Lira, mas correu o noticiário e as pessoas lembraram, e repórteres que estão lá em Brasília lembram, e o pessoal que está nos bastidores também conta, que tem mais duas pessoas que querem a cassação do Glauber. Uma por desespero e outra porque é um inimigo histórico do Glauber, e vocês vão ver porque essa pessoa se transformou em um inimigo histórico do Glauber. Vamos para essa primeira notícia do ICL Notícias, porque um dos cúmplices da cassação é o Hugo Mota, o novo presidente da Câmara. Obrigado, Clau. E quem é o padrinho? Vamos lá, gente, faltando aí Chama-se Eduardo Consentino da Cunha. Obrigado, o Eduardo Cunha. Deixa eu agradecer o Marcos Falcão, que eu coloquei na tela só, devia ter lido para o nosso querido Rodrigo Domingues, meu eterno amigo Rodrigo, grande abraço, muita lucidez nas explicações, ao Pedro também um abraço. Trump é o patão, anda, nada e voa, mas não faz nada disso direito. O Trump, com todo respeito, ele é um ornitorrinco, né, gente? É uma coisa terrível aquele homem. Vamos lá. Cunha, o autor do golpe parlamentar contra Dilma Rousseff. Mota assinava pedidos de Cunha na Câmara em ação combinada, indicam as mensagens. Então, não é só que o Hugo Mota é um sucessor do Arthur Lira. O Hugo Mota é o sucessor disso aí. A proximidade com Cunha sempre foi pública. O próprio ex-deputado, em seu livro de memórias, Tchau, Querida, que aliás eu tenho uma cópia aqui, eu cheguei a ler alguma coisa, descreve o então correligionário como um bom quadro, cumpridor de compromissos. O ex-presidente ainda participa de eventos com seu antigo afiliado político. Na noite de terça, Cunha esteve em um jantar da bancada do Rio de Janeiro para Hugo Mota, acompanhado de sua filha, a deputada federal Dani Cunha, do União Brasil. Toda vez que vocês verem o nome Dani Cunha no Congresso, não leiam... Os ornitorrincos são legais, né? Leiam Eduardo Cunha. Quem manda no mandato da filha dele é o pai. Eu sei disso porque eu conversei, inclusive, com a Dani Cunha. Tá? Eu sei que vocês não precisavam saber disso, mas sim, eu converso eventualmente com um parlamentar de extrema-direita. Então, assim, quem manda no mandato dela é o pai. E o Eduardo Cunha sempre foi esse articulador. O Congresso virou essa zona que é hoje por causa do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha é o pai de todo o poder que o Congresso ganhou e o Bolsonaro terminou de afundar quando aprovou as emendas de relator, as RP8 e a RP9, que viraram o orçamento secreto, que depois virou essas emendas públicas, e o governo Lula chegou e não mudou nada. E o Glauber é um cara que denuncia isso aqui. A outra pessoa que quer a cassação dele, tá no jornal O Tempo, você deve ter visto, acho que talvez antes de entrar, Sofia, é o próprio... Obrigado, Benedita. Jair Bolsonaro, olha ele aí. Que entrou em teleconferência junto com surpresa. o Nicolas. Que surpresa. Olha ele ali, ó. Cara desse monte de cocô aqui na tela. Ó, que coisa bonita. O Jair Bolsonaro participou à distância da sessão do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que votou pela cassação do mandato de Glauber Braga. O ex-presidente ligou para o deputado Nicolas Ferreira por chamada de vídeo. Após o telefonema, o político mineiro, recém-chegado à sessão, começou a orientar colegas da oposição a pedir justiça pelo ex-deputado Daniel Silveira, condenado a 8 anos de prisão e cassado pelo Supremo Tribunal Federal por ameaças ao Estado Democrático de Direito e incitação de violência contra os ministros.
A parte final da sessão do Conselho de Ética foi acompanhada por deputados de oposição. Além de Nicolas, estiveram Zuco, Zé Trovão, Éder Mauro, Rodolfo Nogueira, delegado Caveira, Domingos Sálvio e Marco Feliciano. Tava só a galerinha, hein, Sofia? Nata da nata. A nata da nata. E aí, sobre o Eduardo Cunha, a Juliana Dalpiva fala um pouco a respeito dele. Deixa eu só colocar aqui na minutagem correta. E aí ela diz mais alguns bastidores aqui do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha que sempre teve, gente, por que o Eduardo Cunha chegou a tanto poder? Ele sempre teve muita ligação. Eu escrevi um artigo sobre ele há muito tempo atrás no Observatório da Imprensa, sobre a ligação do Cunha histórica com as telecoms privatizadas desde a época que ele estava no Rio de Janeiro. Então ele chega no Congresso já muito bombado em cima dos interesses privados, e é assim que ele consegue derrubar a Dilma, tá, gente? A Dilma é derrubada muito pelo mercado financeiro e pelos interesses privados que existiam dentro do Congresso. E aí a Juliana Dalpiva dá mais algumas informações aqui sobre o real inimigo do Glauber Braga. Deixa eu dar um play aqui, vamos lá. Tá contigo. Eu quero chamar a atenção para um aspecto que eu acho que falamos pouco até esse momento sobre essa situação do processo do Glauber. Falamos muito sobre como no bastidor sabemos que esse processo só chegou a esse lugar e a essa votação por uma pressão muito grande do ex-presidente da Câmara, o Arthur Lira. Mas tem uma pessoa que está sempre com o Arthur Lira em várias dessas discussões na Câmara, sobre a qual falamos pouco, e é um grande inimigo também do Glauber, que é o Eduardo Cunha, outro ex-presidente da Câmara dos Deputados. E eu quero lembrar aqui, vocês não vão esquecer do dia da votação de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em que o Glauber fez um voto bastante duro e contundente contra o impeachment e acusou, né, no microfone da Câmara, o Eduardo Cunha, chamou ele de gangster. O Eduardo Cunha depois processou ele criminalmente, o Supremo arquivou esse caso, mas em Brasília é voz corrente escutar que por trás de grande parte das negociações do Lira tem o nome de Eduardo Cunha. O Glauber, nessa trajetória, fez muitos inimigos, muitos, né? Na luta que ele encampa, no mandato que ele defende, e estes dois inimigos somados, eu quero iluminar aqui esse nome que está passando, quase não falamos mais, como se Eduardo Cunha não existisse. E Eduardo Cunha está aí, como sempre esteve, atuando nos bastidores, aos interesses dele próprio, e eu sinto como se esse processo do Glauber fosse um momento em que os inimigos do Glauber todos se uniram para se vingar. Basicamente, entendo esse momento triste e lamentável do parlamento dessa maneira. É uma vingança, Sofia. É isso que está se desenhando. A gente espera que no plenário, pelo menos, ele tenha uma chance de reverter, mas é difícil. Não vou mentir para vocês, não. Porque é um poder de barganha muito grande dessas pessoas. Aqui no Meteoro, inclusive, vejam o Meteoro Repórter que eu entrevistei o Glauber Braga, está na nossa playlist para vocês darem uma olhada. Ele fala, inclusive, que na época do impeachment da Dilma, o Glauber estava no PSB. Ele sai do PSB por conta dos posicionamentos contundentes que ele tinha com... Opa, acho que deu um probleminha aqui. Contra o golpe. A saída dele do PSB, da Erundina, e aí a chegada deles ao PSOL se dá muito por essa militância aguerrida, anticapitalista. Menos 10, Clau? Mandou 10 no Pix? Eu reservei o melhor para o final, que é o discurso do Glauber contra o Eduardo Cunha. Esse discurso eu vou ter que pular, tá, gente? Que é melhor aqui, senão vai dar problema para nós. Vou avançar aqui um pouquinho. Vamos ver o que eu falei depois com a Sofia. Na entrevista aqui do Meteoro, ele gostou muito da comparação que a gente fez, Sophie, que eu digo que o Glauber... Então falta 8, gente? Me corrijam nas contas aí. O período, em termos de coerência ideológica, pelo menos, né? Que é o que tá faltando na esquerda, inclusive. Sim, tá faltando na esquerda, e é por isso que eu digo e repito, o Glauber é um dos caras mais combativos que a gente tem
ali na Câmara dos Deputados. Eu colocaria ele, colocaria a Sâmia, colocaria Melchiona, o pastor Henrique. Ah, Sofia, você só tá citando o pessoal do PSOL. Desculpa. Ali entre os deputados federais é principalmente o pessoal do PSOL. Se vocês me perguntarem na Assembleia Estadual aqui do Paraná, daí eu cito, por exemplo, o Renato Freitas, que é do PT. Mas E mesmo dentro do PT, assim, isso tá uma coisa que tá feia. Cadê a galera do PT para manifestar solidariedade ao Glauber? Para dizer que eu não disse de ninguém. Sim, o Lindbergh já manifestou solidariedade, o Alencar Santana já foi, o Rogério Corrêa também já foi. Mas, assim, desses eu espero, acho que é o mínimo. Sim. Né? Que, aliás, você citou os nomes mais combativos do PT na Câmara dos Deputados. Rogério Corrêa, Lindenberg Farias, tá aí. Não, o outro nome que eu citei, o Paulo Pimenta, não é não combativo, ele é combativo, mas cadê o Paulo Pimenta falando? Mas é muito próximo do Lula, mas é aí. Opa, acho que tá dando problema. Vai ficar quieto mesmo? Pois é. Mas, enfim, eu acho que é sempre bom, sempre que a gente falar do Glauber aqui, dessa cassação do Glauber, é sempre bom destacar. Não é por causa do Gabriel Rafael Costenaro que ele está sendo cassado. Vamos deixar isso bem claro. Não é por causa do Glauber, não é o Glauber que está sendo cassado. Eles querem tirar a esquerda do parlamento. Botem isso na cabeça. Isso é uma coisa, a esquerda combativa, qualquer um que eles acharem uma chance de caçar, eles vão para cima. Exato. E é a questão de que o Glauber é um dos poucos, não é o único, mas é um dos poucos que ousa se levantar contra uma coisa chamada corporativismo. Que tem um corporativismo muito grande dentro da Câmara dos Deputados, que até os deputados de esquerda entram quando é dos interesses dos deputados. Rosi. Até os deputados de esquerda entram nesse corporativismo. E o Glauber é um dos poucos que é um traidor de classe nesse sentido, né? Ele é um dos poucos deputados que está disposto a ir contra o interesse dos deputados se isso for o melhor para o eleitor, para o país. Então, aí, meu amigo, você não sobrevive. Sophie, deixa eu ver corte aqui só no ar. Importante deixar no corte. Eu critiquei o Paulo Pimenta, mas o Paulo Pimenta se manifestou há algumas horas. Ontem eu tinha visto e não tinha rolado. Obrigado, chat, por me alertar. Mas é importante a gente ficar nessa marcação, gente. O PT tem que apoiar o Glauber nesse momento, principalmente se o partido ainda se declara como centro-esquerda. Eu volto a dizer, não é um ataque contra o Glauber, é contra a esquerda inteira. Exato. Aliás, cuidado com o precedente que vai se abrir se vocês deixarem ele ser cassado. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui. Sophie. Pessoal que tá... antes disso, um recadinho para vocês. Pessoal, a gente publicou hoje um vídeo especial no nosso quadro Telescópio falando aí sobre como as redes sociais afetam as crianças. É um vídeo bem pesado que a gente acaba tocando nos temas bem delicados e é justamente por isso que a plataforma não costuma distribuir muito esses vídeos. Então, faz isso, vai lá, assiste esse vídeo, é importantíssimo, um dos episódios mais importantes que a gente já fez desse quadro Telescópio. E aproveita e dá uma olhada na playlist, que são vídeos mais atemporais. É aquele quadro onde a gente pega para fazer uma visão um pouco mais aprofundada e justamente por isso eles duram bastante. Então dá uma olhada lá, gente, que vale a pena. E é isso. Muito obrigada por assistir esse corte aqui até o final. E ao pessoal que está na live, não sai daí que a gente já está voltando com mais notícias. É isso aí, meus queridos. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante. Você
é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.